Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje aqui está comigo a Virgínia, né? E também vai participar. Hoje é sábado e eu quero dizer que Jesus ele te ama muito com seu grande e infinito amor. E estamos aqui para meditar. Hoje vamos meditar sobre alguns versículos. Como hoje é sábado, é um dia que muitos não trabalham. E aí vamos demorar mais um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho aqui o assunto. Vamos ler lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, 2 e 3. E o versículo, aliás, o capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 e 15. Eu queria que vocês pudessem acompanhar, porque eu não quero de forma nenhuma, eu vou falar aqui de um assunto muito importante e um assunto que vai chocar muita gente, principalmente líderes religiosos. Mas eu não estou aqui para indicar ou apontar nome de nenhuma instituição e de ninguém. Mas a situação, sim, a situação, eu quero aqui pontuar a situação das religiões de hoje em dia, do que está acontecendo, que já passou do limite há muito tempo. E eu quero, como um profeta, ensinador da palavra, não digo mestre, porque mestre é bíblico dizer mestre, mas eu acho que o mestre é o Senhor Jesus, então eu falo ensinador, e um estudante da Bíblia, digamos, um estudante da palavra de Deus, como você também é, ok? Mas eu quero trazer isso muito sério aqui, essa palavra. Vamos lá. 2 Pedro 1, 2 e 3 e 15. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres, as ocultas, de forma oculta, não abertamente, introduzirão heresias destruidoras. O que é heresia? É a interpretação da palavra de Deus de forma errada. Isso é uma heresia. Negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Nunca houve tanta gente com vergonha da palavra evangélico como hoje em dia. O mundo está enojado. Os verdadeiros servos de Deus e filhos de Deus estão enojados por causa da situação que hoje se encontra a religião, principalmente evangélica. Isso é muito sério, queridos. Vocês vão me perdoando, me desculpando, mas eu preciso falar a verdade. Não sou igual a muitos que andam no Facebook falando de A e B. Eu não vejo que é bíblico isso. Citando nomes, tudo, não. Quem trata com a vida deles pessoalmente é Deus. Mas eu, diante daquilo que Deus tem me mostrado, daquilo que eu tenho meditado na palavra, os dias atuais está demais. E vamos acreditar na palavra de Deus. E muitos seguirão sua vida de libertinagem. E o caminho da verdade será difamado por causa deles. Quer dizer, o caminho da verdade já está muito defamado.
Quando as pessoas me perguntam qual é a minha religião, se eu sou crente, antes de dizer que sou evangélico, eu preciso falar como eu sou evangélico. Não era preciso, queridos. Era só preciso dizer eu sou cristão e pronto. Hoje em dia eu preciso dizer mais que sou cristão do que rotular o nome evangélico, porque o nome evangélico está mais queimado de que pano de café, porque por causa das atitudes falsas de muitos, porque se desviaram da verdade da palavra de Deus. E depois nós vamos ver aqui ainda porquê de tudo isso. Já está aqui no versículo 3, o porquê. Movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda. Tem gente que continua fazendo isso. A condenação não tarda. Quer dizer, tarda, mas vai acontecer. E a sua destruição não está inerte. Quer dizer, que não está desapercebida por Deus. Vamos lá, no 15. Eles se desviaram, deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Irmãos, a história de Balaão, não vou contá-la toda, o prêmio da injustiça, é verdade, Virgínia corrigiu aqui. Eles se desviaram deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Eu não vou aqui me deter muito na história de Balaão, mas a história de Balaão está descrita lá em Levítico capítulo 22, onde o rei dos Moabitas, Amalequitas, quis subornar, conceder bens financeiros a Balaão, que era profeta de Deus, para poder amaldiçoar o povo de Israel. Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus não permitiu, porque impediu Balaão de fazê-lo. Mas a intenção de Balaão era ter a recompensa financeira pelo fato de ser profeta de Deus. E o que é que tem acontecido hoje no meio, eu vou falar no meio que eu vivo. Eu não vou falar no meio de outra religião que eu não convivo. Eu não convivo na Igreja Católica, eu não convivo no Espiritismo, eu não convivo na Umbanda, na Quimbanda, na bruxaria. Eu não convivo nesses meios, por isso que eu não posso falar. Mas no meio evangélico eu convivo desde 15 anos de idade. Não é pouco tempo. E a coisa foi se evoluindo, porque quando eu era jovem, era algo mais inocente. Depois a maldade dos homens, os ensinos manipuladores foram crescendo. E esses ditos falsos profetas, que muitas vezes eram profetas, eram pessoas de Deus, que começaram a se desviar da verdade por causa da recompensa, principalmente da recompensa financeira ou de poder. Irmãos, queridos, está uma nojeira hoje, ok? Está uma nojeira. Se você meditar direitinho, você vai ver que está uma nojeira. Muitas vezes as pessoas não se apercebem disso, então ficam vivendo ali dentro da religião, mas não tem. Por quê? Porque não tem leitura da palavra, não tem comunhão com o Espírito Santo, nem leitura da palavra. Então essas pessoas são facilmente manipuladas. E o que fazer diante de pessoas? Aqui está se usando o exemplo do profeta Balaão.
Mas hoje na igreja não só existe o profeta, existe o pastor, existe o mestre que ensina, existe o evangelista, existe vários ministérios. Existe cantores, não é? Olha, todo tipo de obra que se faz para Deus não pode ser cobrado. Porque se eu começo a pregar o evangelho, ou a cantar louvores a Deus na igreja, ou em qualquer lugar, para ter recompensa financeira, eu estou aqui dentro desse juízo que é descrito em 2 Pedro 2. E eu estou muito semelhante a Balaão. Aí você me pergunta, mas olha, ele prega tão bonito, cheio do poder. Quando ele prega, o fogo cai. Quando ele prega, as pessoas se alegram. Quando ele prega, as pessoas começam, principalmente nos meios pentecostais, eu também sou pentecostal, as pessoas começam a se glorificar, mas depois a intenção do coração é receber. Pergunte aos tais, que eu não vou citar nome, se eles viriam pregar de graça. Não vem. Não vem. Pergunte se os tais viriam cantar de graça. Aí você pode perguntar, mas olha, é o sustento dele. Gente, sustento é uma coisa. Entende? Eu não estou dizendo aqui que um ministro, que um pastor não podem ser sustentado por uma igreja, por uma religião. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que não pode ser milionário, riquezas. Eu não posso, um exemplo. Eu começo a pastorear uma igreja, vou dar um exemplo para vocês. E a igreja começa a crescer, a demanda começa a crescer, e eu trabalho, como eu trabalho sempre, e diante do cuidado que se tem com as ovelhas, a igreja vai crescendo, e a própria igreja exige que eu tenha um tempo maior, né? E é determinado através do conselho fiscal, através da diretoria, porque toda instituição filantrópica, como igreja, está dentro dessa instituição, está enquadrada nesse termo. Precisa-se ter tesoureiro, segundo tesoureiro, secretário, precisa-se ter uma diretoria. E como a diretoria se reúne a pedido da igreja, e diz, olha, já que o pastor não está mais com tempo e precisa dedicar tempo, vamos dar uma ajuda para o sustento dele. Isso é diferente de você enriquecer com a obra de Deus, com os dízimos e ofertas, e está aí usando Rolex, andando de jatinho para cima e para baixo, sendo milionário. Querido, isso aí é um horror. Isso aí é uma tristeza. E depois começam a inventar a tal doutrina da prosperidade, que é para o povo acreditar que é assim mesmo. A doutrina da prosperidade foi muito distorcida. Na verdade, nós não estamos crendo e tendo comunhão com Deus para ter. Porque hoje nos cultos, as pregações é tudo, as pregações são boas, que as pessoas vibram, é as pregações que Deus vai te dar vitória, e geralmente vitória é um carro, uma casa. Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar... O povo vibra, né? O povo pula e dança. Mas a questão do evangelho, querido, não é questão de ter, é uma questão de ser. É uma questão de estar ali para receber a palavra e orientação para viver a vida de Jesus Cristo. A igreja do Senhor, a Bíblia fala no Novo Testamento, que é outra coisa que se manipula muito.
muitas coisas. Porque é o seguinte, o manipulador vai ensinando o outro e vai assumindo o cargo do outro. E a pessoa às vezes não tem noção que ele está manipulando, mas ele está manipulando porque ele não está se baseando na Bíblia, ele está seguindo a orientação de um outro líder. E aí segue o sistema religioso manipulador, onde determina o que você usa, o que você veste, como você anda, mas tudo no templo, na igreja. Existem igrejas que, para você ir na igreja, você não pode usar brinco, as mulheres, não pode usar batom, não pode usar calça comprida, mas fora pode. Quer dizer, se você acha que ser cristão é usos e costumes, o que você usa ou deixa de usar, então você só vai ser cristão na igreja, no templo, na casa física. Depois que você sai dali, você pode fazer tudo isso aí. Quer dizer que isso aí não é pecado? Ou isso é uma manobra de manipulação? Porque, olha, se você estudar um pouquinho sobre isso, sobre manobra de manipulação, que isso aí não é só na igreja, como existe em todo mundo, que está se praticando muito hoje. Se você consegue manipular uma pessoa no que ela vai vestir, no que ela vai usar, no que ela vai comer, de como ela vai se comportar. Se você consegue manipular as pessoas nisso aí, você manipula em qualquer área da vida dela. Se as pessoas seguem como um gado, não como ovelha, como um gado, e os manipuladores dizem, olha, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, porque eu sou homem de Deus, porque a Bíblia diz isso, tal, e na verdade você não confere lá na Bíblia. Ele usa o texto e como pretexto para exemplificar suas heresias. E às vezes, o querido que está lá, ele assumiu o cargo, assumiu a função na igreja, mas ele assumiu segundo a tradição da própria religião. Ele não procura ver o que a Bíblia diz sobre o cargo que ele assumiu, sobre a função que ele assumiu. Se ele for ver na Bíblia, ele vai ter um espanto. Os líderes religiosos não são dominadores ou não devem ser idolatrados. Aí você diz, não, mas na minha igreja ou na minha religião não se idolatra os líderes. Ah, é? Você acha? Quando o líder entra, você o trata diferente, aí tem toda aquela pompa, parece que está entrando um rei. Para mim isso é idolatria. Que na verdade os pastores, irmãos, são servos. Quem quiser ser maior no reino de Deus se torne servo. Essa é a doutrina do Senhor Jesus. Então, quando você tem um líder que você idolatra ele, que você... chegou fulano de tal. Chegou fulano de tal. Não chegou. Um querido, uma pessoa que só nos orienta para servirmos a Jesus. Na verdade, todo louvor e honra tem que ser a Deus. Nossa, eu cheguei aqui, o Espírito Santo está aqui. Devo ter reverência e devo respeitar e venerar a presença do Espírito Santo. Não a presença de um homem que é líder. Se você está numa religião onde o líder manipula a vida da igreja, saia correndo de lá. Saia depressa. Se você está numa religião onde o líder manipula o povo a contribuir sem ter uma intenção para o crescimento do reino de Deus, e você percebe que na verdade não é o crescimento do reino, é o crescimento da empresa religião, e o crescimento financeiro dele e da sua família e dos seus herdeiros, fuja, querido. Embora esse líder esteja falando a verdade. Embora esse líder esteja falando a palavra. A verdade que eu digo assim, a palavra, né?
no que ele bem quer, aquilo que não vem atingir a sua vida de ganância. Entende, querido? Eu jamais convidaria uma pessoa que vem pregar pago. Concorda até que se dê uma oferta e, digamos, a pessoa, um exemplo. Estamos aqui em Portugal e convidamos um pregador para vir a Portugal. Isso tem custo. A passagem, a hospedagem, isso aí tudo é normal. Se você convidasse qualquer outra pessoa, seria assim. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, digamos, a pessoa cobrar, feito já ouvi falar, de homens que eu sei que não vão mentir, 7.000 euros, fora hospedagem, para pregar o evangelho. Por quê? Porque a pessoa usa uns efeitos bonitinhos. Irmãos, não existe performance, porque performance também o mundo faz. O ator, a atriz. Se eu for convidar uma excelente atriz para fazer uma performance de um pregador, ela faz e você vai enganar você vai dar glória, aleluia. Aquela pessoa não tem nada a ver com Deus. Não se trata de performance. Quando a intenção, olha, Balaão, ele profetizava, não é que Balaão profetizava mentira, não. Profetizava a verdade. Tudo que Balaão profetizou era verdade, era de Deus. Mas a intenção do coração dele era ser recompensado. Não adianta você atuar nos dons espirituais e depois seu coração está voltado para a recompensa. Não adianta. Você vai ser julgado da mesma forma, querido. Você vai ser julgado da mesma forma. Isso não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que diz. Então, pessoas que são profetas, quando fala aqui falsos profetas, e o apóstolo Paulo advertiu muito sobre isso, e aqui nesse capítulo que lemos de 2 Pedro 2, Pedro está falando de falsos profetas, e principalmente aqueles que enganam com heresias, com doutrinas distorcidas, para poder obter, porque o pecado de Balaão simplesmente foi esse, não foi profetizar algo errado. Que alguém pensar, se profetizar algo errado, realmente não é de Deus, tudo. E se a pessoa profetizar algo certo, de Deus, mas a intenção dele é ter recurso financeiro? Está errado, querido. Está reprovado por Deus. Está na mesma classe de Balaão. Eu sei que isso choca, mas eu preciso falar a verdade. Eu preciso falar a verdade. Não estou citando o nome de ninguém aqui. Quem ficar chateado e chocado, graças a Deus. Se ficou, então minha mensagem, aquilo que eu estou trazendo da palavra de Deus, realmente está servindo para alguma coisa. Se não chocar, e tem gente hoje em dia, que você traz uma palavra dessa, ela vive dessa forma, ou vive conivente dentro de uma religião que é assim, e ela simplesmente diz amém. Eu vejo direto. Eu vejo isso acontecer direto. As pessoas, às vezes até eu reposto uma verdade que alguém escreve, que acho muito interessante e pertinente para os dias atuais, e tem muitas pessoas que dizem amém, e essas pessoas estão vivendo dessa forma. Ou são coniventes com líderes e religiões que vivem dessa forma. Eu vou dizer a você com toda a certeza da minha vida, caia fora. Se existe um líder que está, a intenção do coração dele, mas ele prega tão bem, ele fala em línguas, ele profetiza. Queridos, no dia final, esses que fazem tais coisas vão para o inferno. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia fala que em Apocalipse fala, ai Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. E Jesus disse, eu não vos conheço. Certa feita alguém falou para mim, disse, olha, tu precisa fazer teu nome.
E depois eu vi que isso é uma tremenda de uma mentira. Uma tremenda de um engano. Nós não precisamos, irmãos, fazer nosso nome aqui de pastor, nome de pregador. Nós não precisamos disso. Nós precisamos sim fazer o nosso nome lá nos céus. Precisamos sim ser conhecido lá nos céus como pessoa que andam aqui em integridade. Nunca vi tantos líderes não ser íntegro. Não tem integridade, andam de forma desonrosa, não tem palavra, compra e não pagam, ou promete algo e não faz. Depois sabe o que acontece? Eles caem no próprio erro doutrinário deles mesmos. Ah, porque nós somos pecadores mesmo. Querido, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tenha vergonha na cara. Você que é pastor, profeta, mestre, evangelista, missionário, tenha vergonha na sua cara. Olhe no espelho da palavra, pegue a palavra e veja se você está andando dessa forma. Sabe por quê, querido? A vinda de Jesus está muito próxima, mas a vinda de Jesus para muitos pode ser a morte. Olha, eu não sei se Jesus vai vir daqui a algumas horas. Eu não sei realmente. Pode acontecer a qualquer momento. Tá bem? Os sinais estão aí. Mas se ele não vier, eu ou você, de repente, pode morrer. Um acidente, uma doença, uma enfermidade, qualquer coisa a gente pode partir. E isso vai determinar para onde eu vou. Se eu vivo, mesmo sendo pastor, mesmo sendo crente, mesmo sendo evangélico, mesmo sendo católico, mesmo sendo cristão, mesmo sendo espírita, se eu vivo fora dos princípios espirituais de Deus, que são revelados aqui na sua palavra, queridos, não tem jeito. A Bíblia é bem clara. Leia lá em Apocalipse, no começo, você vê aqueles que perseverarem até o fim. Eu não posso ser cristão, seguidor de Jesus, e querer ter um grupo de pessoas ou uma igreja para seguir aquilo que eu digo. Eu não posso abrir minha boca e dizer que aquela instituição, aquela igreja é minha. Olha, se eu abro hoje uma igreja, e com certeza vai haver uma igreja aqui na linha de Cascais ou em qualquer outro lugar. Se eu abro uma igreja, lógico, eu tenho, segundo as leis do país, ter uma instituição, né? Onde eu já faço parte de uma instituição já. Mas, digamos, essa instituição, a gente para abrir uma igreja precisa ter o nome dela, porque o país exige isso. Mas se eu abro uma igreja, estabeleço uma igreja em um lugar, onde essa igreja é baseada nos princípios da palavra, então essa igreja é a igreja de Jesus Cristo, que não é parede. Eu posso alugar, arrendar um espaço físico para que a igreja do Senhor lá possa se reunir, para que a gente possa edificar a vida dos outros através da pregação, através da oração, adorar a Deus através dos louvores, mas minha vida de relacionamento é individual. O discipulado não é você ser meu discípulo, é você ser discípulo de Jesus. Isso é o discipulado. É eu fazer discípulos de Jesus, não como está acontecendo aí. São feitos discípulos da religião. Tanto que se eu estou naquela religião nome tal, e por acaso encontro alguém de outra religião que também segue a Jesus, eu não falo com a pessoa. Ou se a pessoa sai da minha religião e vai para outra igreja, aí eu também não falo com ela. Quer dizer, eu não entendi nada do evangelho. E não entendi nada do reino de Deus, porque Jesus não veio fundar uma religião, nenhuma instituição. A instituição foi criada por nós homens para atender uma exigência dos governos. Eu não posso aqui, estou aqui em Portugal, eu não posso aqui simplesmente alugar um espaço
e lá reunir pessoas como uma comunidade sem ter um nome, sem ter uma permissão do governo. Entende, queridos? Então, se o governo permite que eu possa ter uma instituição, eu vou ter. Só que esta instituição não pode se tornar num clube. Porque se eu me comprometo com Deus a ter uma instituição onde é a igreja do Senhor, onde são pessoas nascidas de novo e que se converte ao Senhor Jesus, então não pertence a mim, pertence a Ele. Se eu digo a esse povo que nós não vamos nos basear nos ensinamentos de Jesus, então eu tenho que levar o povo aos ensinamentos de Jesus, não no meu. O que é que acontece? Hoje em dia, na igreja, existem duas formas de se entrar dinheiro. É através de ofertas e através de dízimos. E muitos manipuladores, diante de muitos anos, ensinaram o povo, manipulou o povo a ser obrigado a dar o dízimo e obrigado a dar oferta. O dízimo pegaram convenientemente do Velho Testamento, lá de Malaquias 3:10, que aquela lei ali, ela não serve para a igreja. Eu não estou falando do dízimo, do princípio do dízimo, estou falando de Malaquias 3:10. Moisés, que foi orientado por Deus para escrever a lei, ele pegou do princípio do dízimo que já existia antes da lei, porque Abraão já tinha pago o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que é um tipo de Jesus, não é? Por isso que o dízimo é um princípio que vem antes da lei. Moisés pegou e colocou aquele princípio em forma de lei. E ali em Malaquias 3:10 está falando do dízimo para os levitas. A demanda ali, a demanda do povo de Israel no templo, que nós hoje não temos templo como tinha-se no Antigo Testamento, mas os homens é conveniente misturar o velho com o novo e colocar o templo como se fosse a habitação de Deus do Antigo Testamento. Querido, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Hoje a habitação de Deus somos nós. É a igreja como um corpo, quando a igreja se reúne, a habitação de Deus, a presença de Deus está ali individualmente, como nascidos de novo. É mentira! É mentira aqueles que dizem que o espaço físico é a casa de Deus. É mentira, queridos. Eu posso até falar isso, mas explicar ao povo que eu estou me referindo ao lugar consagrado para Deus. É diferente. Olha, irmãos, esse lugar aqui, físico, chamamos de igreja, mas não é distorcendo o que a Bíblia fala na Nova Aliança. Mas é porque aqui se reúne a igreja do Senhor Jesus. Entende? Depois que a igreja sai dali, o espaço fica só um espaço físico. Ele não tem nenhum tipo de especial, nem nenhum tipo de presença de Deus ali, não. Permanente, não. Isso era no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Na Nova Aliança, a igreja do Senhor é constituída de todos aqueles que nasceram de novo e se reúnem em comunidade, que tem ali ministérios que são autoridade na vida deles para auxiliar a todos eles a ter comunhão com o Espírito Santo, ter comunhão com Jesus. O intuito é levar as pessoas para servir, para ser filhos de Deus e para obedecer ao Senhor Jesus. Então, eu não posso usar o Velho Testamento. Quem faz isso, irmão, é um manipulador. Me desculpe a sinceridade. Me desculpe a sinceridade. Quem faz isso é um manipulador. Olha, se você não der o dízimo, vem um migrador, cortador de demônios. A Bíblia diz que Jesus Cristo na cruz nos libertou de toda a maldição da lei, queridos. Isso é um fato. Não é uma interpretação que eu estou fazendo aqui, não. É um fato. Olha,
Não se preocupe, todas as maldições da lei, se você está em Cristo, se você anda segundo a palavra de Deus, se você anda obedecendo ao Senhor Jesus, se você nasceu de novo, você está liberto. Não sou eu que estou dizendo, não é a palavra que diz. Ó, Gálatas 3:13, leia lá. Você está liberto de toda maldição da lei. Você agora vive numa nova aliança. E na nova aliança tem um dízimo? Sim. Olha, se você faz parte de uma comunidade onde existe um pastor, onde existem os ministérios, que são servos, não tem que ter pompa, não tem que ter feito um rei. Quando chega um rei, os súditos se dobram e bate palma. Ai, meu Deus, chegou o pastor, chegou a pastora Virgínia. Está aqui, pastora Virgínia. Chegou a pastora Virgínia, olha, a esposa do pastor Moisés. Ai, Jesus, espera aí, vamos colocar o melhor lugar para ela. Ai, não sei o quê. Não, queridos. É para você olhar para eles e dizer assim: chegaram aqueles. Tem que ter honra, lógico. Chegaram aqueles, mas a honra com a intenção de coração correta. Chegaram aqueles que nos servem. Chegaram aqueles que nos indicam, que nos levam para o caminho da comunhão com Deus. Chegaram aqueles que nos ensinam a seguir nosso Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse sim, quando chega, merece toda a nossa adoração. A gente deve, quando estamos na presença de Deus, devemos adorar, prostrar seu rosto em terra, adorar aquele que é santo, está presente aqui, Jesus. Nós estamos reunidos, a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Estamos aqui na igreja, reunidos para adorar aquele que está no trono, aí merece toda a honra, toda a glória. Agora o pastor é simplesmente o garçom, queridos, da noiva. Você, pastor, que se acha o cara, eu quero dizer para você que você não é o cara. O cara é Jesus. Você que tem toda aquela pompa, tem a Bíblia aí, Virgínia? Não, né? Não. Está guardada ali, não. Você que é o pastor, chega aquela pompa aqui, entra na igreja, não fala com ninguém, é o Deus, é o Papa, é o líder máximo. Tenha vergonha na sua cara, rapaz. Vá ler a Bíblia. Vá ler a Bíblia. Pastores que estão ali na igreja e fora são maus exemplos. Por isso que tem muita gente decepcionada. Pastores e líderes que envergonham, que bebem. Não estou falando aqui que beber praticamente é pecado. Jesus bebia, os discípulos bebiam. Mas o pecado é se embriagar. E se você vê que você não consegue beber e se embriagar, quer dizer, que você toma um pouco de bebida, está lhe induzindo a se embriagar, não faça, querido, não faça. Não faça. Mas precisamos ensinar a verdade. Precisamos ensinar a verdade. Mas bebarrões é pecado. Prostitutos, com libertinagem. Aí, quando vai para a igreja, veste aquele paletó, a capa, né? Veste a capa, bota a Bíblia aqui. Eu sou pastor. Geralmente, quando eu trabalho nos lugares, as pessoas só descobrem que eu sou pastor porque vê em mim alguma atitude diferente. Aí pergunta: você é evangélico? Eu digo: sou. Você é pastor? Sou. Aí eu tenho que explicar por que eu sou e como eu sou. Porque eu não quero me identificar com 80% da maioria dos crentes que não entenderam o evangelho. Me desculpe a sinceridade. Mas é isso que eu vejo. Não entenderam o evangelho. E muitos não são culpados, porque são ensinados pelos seus líderes a crer num evangelho distorcido e totalmente errado. Num evangelho onde as pessoas estão ali para receber alguma coisa. Dar e também para receber alguma coisa. Em troca. Deus não é moeda de troca, querido. Deus é para ser adorado. Deus é para ser adorado pelo que Ele fez por nós na cruz. Se Ele vai te dar a condição de você ter um pouco de dinheiro, muito bem. Mas se você for ter riquezas para se desviar totalmente do caminho dele, pode ter certeza que Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai fazer, Deus não vai permitir. Entende, querido? Então, olha, me desculpa aí a demora, mas é muito necessária falar tudo isso. Nós precisamos ser dizimistas pelo princípio da palavra de Deus, mesmo antes do Antigo Testamento, no Novo também. Porque há uma bênção
quem contribui, não só o dízimo, quem contribui para... Qual é a demanda da igreja? A demanda da igreja é luz, é água, é o arrendamento do local, tudo isso para que o povo se reúna e ali edifiquemos um a vida do outro. Que ali possamos render louvores e adoração ao nosso Deus em conjunto. Mas nós devemos ter nossa comunhão com Deus individualmente, não é só ali. Tem tanta gente que confunde as coisas e acha que a vida com Deus é ir à igreja, só ir à igreja, que quando se decepciona com alguma religião, eles deixam tudo, deixam Jesus, deixam tudo. Por quê? Porque Jesus para eles era aquilo. Não, querido, Jesus é uma pessoa. Essa pessoa que morreu por você. Tenha comunhão com ele individualmente. E também se reúna na igreja, é muito importante. A Bíblia fala sobre isso. Tem uma comunidade. Agora, se aquela religião não dá mais para você, porque as pessoas não são cristãos, mude de religião. Continue tendo a comunhão individual com Jesus, que isso é que garante a tua salvação. Isso é que te garante a vida eterna. Agora, a religião, eu já mudei de religião. Agora há pouco mesmo mudei de religião, de igreja. Isso não quer dizer, querido, isso não quer dizer nada. Quando você sente que você não está frutificando ali, que você não está bem ali, mude. Não há problema. O que você não pode mudar é de Jesus, de Deus. Não mude de Deus. Mas mude de igreja. Entende? Mude. Igreja, religião não é tudo. Tudo é Jesus. Hoje tem igreja de todo tipo, de todo tipo de costume. Não é? Conheci igreja que evangeliza muitos sufistas. Não é bem minha praia, que eu não sou sufista, mas quem é sufista é uma beleza. E essa igreja prega o evangelho. Eu estive lá conhecendo e prego o evangelho. Estive por 6 meses conhecendo, só para conhecer. Não ia fazer parte porque não é bem o meu estilo. Mas a igreja prega o evangelho direitinho. Eles têm a maneira de vestir diferente, mas isso importa? Não importa. O que importa é estar com paletó, gravata e ser um adúltero, uma pessoa que não tem um pingo de integridade, que só vive fazendo coisa errada, não respeita as leis do país. O que é que adianta isso? Para mim não tem valor nenhum, para Deus também, querido, para Deus também. Juízo de Deus, do jeito que está para vir, avivamento sobre a vida da igreja, junto com o avivamento, está para vir juízo de Deus sobre muitos que andam com a mente cauterizada. Sabe o que é a mente cauterizada? É uma mente que já se acostumou a desobedecer a Deus. Acha que é normal. E às vezes você que está lá conivente com essa situação, você também termina ficando com a mente cauterizada. Então, queridos, abandone com urgência. Eu, Moisés, estou falando de mim, eu só posso estar associado com pessoas que creem e seguem a Jesus Cristo, o Senhor. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, mas eu estou falando de pessoas que, se cometerem alguma imperfeição, sempre vão estar atentas nos pés do Senhor Jesus, se arrependendo e pedindo perdão, porque elas não foram chamadas por Ele para viver uma vida mundana, mas viver a vida de Deus. Amém, queridos? Virgínia está aqui do meu lado. Hoje nós estamos fazendo aniversário de casamento. Ai de mim se eu esquecer. Né, amor? Estamos fazendo aniversário de casamento. E Virgínia também, eu sempre tenho ensinado a ela. Quando eu conheci Virgínia, eu sempre levei ela não a acreditar no que eu acho, mas sempre levei ela a observar a palavra e ela mesmo tirar suas conclusões. E é isso que nós devemos fazer, não manipular, nem nossas esposas. Olha, você tem que acreditar dessa forma, porque dessa forma tem que ser. Não, você tem que acreditar no que a Bíblia diz. Embora o que a Bíblia diz, possa ser que eu ainda esteja errado. E se eu estiver errado, querido, eu não sou o dono da verdade não, hein?
Se eu estiver errado, eu quero consertar. Se tem alguma coisa que eu não sei ainda, e muitas vezes eu estou diante da palavra meditando e digo, meu Deus, eu acreditava dessa forma. Não é bem dessa forma. Mas olha o que está escrito aqui, olha o que o Espírito Santo está me trazendo no coração que eu devo... Então, entende, querido? Então, o Espírito é um só. Ele que inspirou os apóstolos, os homens a escreverem a Bíblia. E ele não pode inspirar para uma coisa e você interpretar para outra. Amém? Vamos ouvir um pouquinho aqui. Olá, bom dia, paz do Senhor a todos. Eu gostaria de deixar uma palavra para vocês. O versículo ainda não veio hoje na minha mente, mas eu só quero dizer para vocês que Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. E que Ele, nesta manhã, Ele venha invadir os nossos corações, os corações de todos, e transformar a vida de todos com bênçãos sem fim. Um bom dia, Deus abençoe a todos. O beijo que meu marido sempre dá para vocês, hoje eu dou. Ok, queridos, olha, brevemente eu e Virgínia moramos aqui em Cascais, né? Moramos, quando eu falo Cascais é o concelho, né? E que é muito grande. Moramos aqui em Cascais e fazemos parte da igreja, Igreja Missão Jeová Rui. Pastor Roberto, tanto eu analiso a vida dele como ele a minha, e ele sabe disso. Por quê? Porque eu não quero estar filiado a um homem que desobedece deliberadamente a palavra de Deus. Ele pode até eu ou ele errar, mas sempre estamos juntos, um conversando com o outro e nos policiando. Ele como líder, que nós nos submetemos a ele, eu procurei ver tudo que se passou, principalmente na vida dele e a ida dele lá para Cartaxo, e constatei que tudo foi um plano de Deus, tanto que se alguém quiser pode ir lá e ver o fruto que Deus está causando na vida desse homem e dessa família. Tenho conhecido não só ele como a família, no culto, na religião e fora. Isso é muito importante. Não estou dizendo aqui que o Roberto nem eu sou perfeito, mas estamos falando de pessoas que obedecem a Deus. No dia, digamos, que o pastor Roberto, que agora é o nosso pastor, não é? Embora eu seja pastor, eu preciso também ser pastoreado para que ele me leve sempre para Deus, para ser seguidor e filho de Deus, seguidor de Jesus. No dia que ele, digamos assim, dizer, olha, agora eu quero que sigam a minha orientação. Não vamos, a palavra de Deus diz isso, mas eu que sou o dono. Aí eu vou chegar para ele sabe disso. Eu estou falando com toda a liberdade. Eu vou chegar para ele e dizer, meu querido, me desculpe, mas a partir de hoje eu estou fora. Pronto. E vou deixar Jesus? Não. Mude de religião. Entende, querido? Então, juntamente, nós estamos orando, com certeza, brevemente, aqueles que me conhecem, que moram aqui na adjacência ou perto, nessa linha de Cascais e Sintra, brevemente estará aqui uma igreja. Quero desde já, com a permissão do pastor, que é um consenso nosso, peço a todos orações para que a gente possa fundamentar uma igreja nesse ensino apostólico, tendo discipulado, mentoreando a vida das pessoas, não manipulando, mentoreando, conduzindo as pessoas a viver uma vida real, uma vida realmente, seguindo a Jesus, não seguindo a mim, nem a religião, mas seguindo a Cristo. Aí sim, irmãos, estaremos fazendo algo para Deus, entende? Não para ter benefício próprio, porque até agora a única oferta que eu recebi foi do pastor Eliseu. Ele sabe o que eu estou falando.
Mas até agora, desde os 15 anos, que eu pago para fazer a obra, em vez de receber. Então, eu não me importo com isso. Eu não estou aqui ou aqui nessa terra para falar a palavra para ter benefício próprio. Não. De forma nenhuma. E que Deus me poupe, que Deus me livre disso. Então, a nossa intenção de fundar mais uma igreja não é para benefício próprio ou para enriquecer os líderes, mas é para trazer essa visão de evangelho de forma correta. Que eu vou dizer para você, querido, está errado, viu? Está errado. Conserte-se. Estou falando agora para os pastores e líderes. Conserte-se. Pegue a Bíblia, tenha vergonha na cara, tenha coragem, vergonha na cara. Pegue a Bíblia e veja se sua igreja, sua vida e o que você está ensinando para os seus membros está correto de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, se arrependa. Nunca é tarde. É tarde depois que você morrer ou Jesus vier, aí é tarde. Mas se arrependa. Não queira se envolver no emaranhado de dívida financeira e depois esteja comprometido aí com pagamento de tanta coisa, de tanta alegoria só para que a igreja possa... Quer dizer, você investe tanto na estrutura física e esquece de investir na verdadeira igreja, que são pessoas. Tem gente que é incrível. Olha, a igreja, como é que está a tua igreja? A igreja está bonita, o banco está bonito. Mas eu não falei isso, eu não perguntei sobre isso. Eu perguntei da igreja do Senhor. São pessoas. O banco pode até estar velho, mas a igreja estando nova, renovada, restaurada, isso é que importa. Eu não estou dizendo, querido, que é errado você dar um conforto para a igreja do Senhor Jesus. Não. Mas o conforto vem de acordo com as nossas condições financeiras. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Já demorei muito, mas era muito importante e necessário. Toda essa mensagem vai estar no Facebook, Instagram, redes sociais, YouTube, para que você depois possa refletir, ler na Bíblia. Não sou eu o dono da verdade, mas a palavra de Deus sim. Reflita na Bíblia, veja, tá bem? E se tiver alguma dúvida, não fale mal de mim. Ligue para mim, fale comigo e a gente vai esmiuçar mais isso que eu falei, não é? Se isso também te doeu, te chocou, isso é uma boa coisa, né? Isso é uma boa coisa que se chocou você é porque você está andando errado. Que uma mensagem dessa eu pulo de alegria. Quando eu escuto uma mensagem dessa na internet ou em qualquer lugar, eu fico alegre demais. Mas quando choca é porque você é um hipócrita. Você é um dominador, um manipulador que manipula o povo através de dízimo e oferta para ter benefício próprio. O povo vive na pobreza e você vive na riqueza. Tá errado isso. Tá errado. Tem que ser dividido, querido. Tem que ser tudo igual. Tá bem? Você não pode estar comendo caviar, lagosta e com o dinheiro da igreja. Não estou falando da sua prosperidade pessoal, do trabalho. Seu trabalho pessoal é diferente. Você não pode estar comendo lagosta e o povo não tem nada para comer. Isso está errado. Em nome de Jesus. O dinheiro da igreja que entra na instituição é para auxiliar as viúvas, os órfãos, as pessoas necessitadas e a demanda de despesa da igreja. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.